Muito bem, vamos seguir aqui. Estamos no nosso segundo vídeo, né, referente à segunda aula do nosso treinamento completo do APQP, o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, conforme o seu manual em sua terceira edição. E nessa aula 2 a gente tratou e vai resumir para você aqui neste vídeo de resumo orientativo sobre uma introdução geral ao APQP e o primeiro ponto que deve ser esclarecido, que a gente precisa entender em relação ao APQP, que é de extrema importância, é sobre a cadeia de fornecimento automotivo, né, o supply chain automotivo, onde a gente pode dizer que nós temos a montadora, né, o OEM, o fabricante de equipamentos originais, e na sequência disso a gente tem as camadas dos fornecedores, por exemplo, Tier 1, Tier 2 e assim sucessivamente, né, as camadas de fornecedores, e você precisa entender em qual camada a sua organização está inserida para entender a sua participação dentro aí de um programa de planejamento avançado da qualidade do produto dentro do APQP. Em geral, né, nós temos a montadora, que é a que concebe aí o produto, no caso um veículo, e abaixo dessa montadora a gente tem os fornecedores Tier 1 de primeira camada, que são aqueles fornecedores de sistema, que são aqueles fornecedores que, em geral, são co-designers da montadora, ou seja, eles trabalham junto com a montadora no desenvolvimento do produto, na concepção do desenvolvimento do produto, e a gente vai falar bastante sobre isso aí na fase 1 e na fase 2 do APQP. Dando sequência aí nessas camadas, a gente tem o fornecedor Tier 2, né, o Tier 2, ou então o Tier 3 e assim sucessivamente, que são fornecedores que vão fornecer conjuntos, vão fornecer componentes, ou vão fornecer matérias-primas, né, para a produção aí deste sistema e para fornecimento aí direto à montadora, que ela vai montar aí esses sistemas e esses conjuntos, esses componentes no veículo para que esse veículo aí seja desenvolvido, seja disponibilizado aí no mercado. Cada um, né? É importante a gente entender onde a gente se localiza, porque dentro, né, de um APQP, de um processo de APQP, a gente vai ter aquele fornecedor que também é responsável pelo desenvolvimento do produto. O que a gente entende sobre quem é responsável pelo desenvolvimento do produto? É aquele que vai participar na definição das especificações, sejam desenhos, né, sejam especificações geométricas do produto, especificações de matéria-prima, especificações de desempenho, para que os requisitos aí, né, desse produto, né, as intenções de requisito desse produto em relação à montadora, em relação ao usuário final, sejam atendidos. E a gente também vai ter fornecedores que não desenvolvem o produto, né, desenvolvem o processo de manufatura, que é a grande maioria aí dos fornecedores que em geral se localizam aí entre os Tier 2, Tier 3 e assim sucessivamente, porque são esses fornecedores que recebem a especificação do produto já definida, né? Recebe um desenho, recebe um registro de projeto, né? Como é chamado no manual do PIPAP, e a partir daí se desenvolve o processo de manufatura. Então é importante você entender onde você vai estar localizado, porque em geral aquele fornecedor que também desenvolve o produto, ele vai participar do APQP na fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5, e aquele fornecedor que desenvolve o processo de manufatura, ele vai participar talvez parcialmente, né, da fase 1, parcialmente em alguns casos da fase 2, mas vai participar na totalidade da fase 3, fase 4, fase 5, que é onde ele vai desenvolver o seu processo de manufatura para que seja manufaturado aquele produto que foi desenvolvido em um projeto na fase 1 e fase 2. Esse é o grande, não digo um segredo, mas uma grande necessidade que as organizações precisam ter para saber se localizar. Lembrando que, né,
o manual do APQP, ele é dividido, a estrutura do método APQP, ele é dividido em 5 fases, sendo a primeira fase o planejamento, né? Planejar e definir o programa, ou seja, o que vai ser esse produto, o que vai ser esse programa, esse projeto que a gente vai desenvolver, para quem a gente tem que atender isso, né? Qual que o cliente espera desse produto, desse projeto, desse veículo, desse sistema. Então aqui a gente está definindo, né, qual vai ser o programa, que a gente vai planejar esse programa, quando vai ser o lançamento final, talvez, deste veículo, a gente vai discutir tudo isso na próxima aula, que é a aula que a gente fala especificamente da fase 1. Depois a gente tem a fase 2, né, que é o projeto de desenvolvimento do produto, que é onde vai se desenvolver as especificações desse produto. Então, na fase 1, você tem um conceito, né, você tem uma ideia, uma necessidade do que vai ser esse produto. Na fase 2, você transforma isso em um projeto de produto e tem diversas atividades, diversas saídas que devem ser entregues na fase 2. Para isso, depois a gente vai na fase 3, que é onde eu falei que a grande maioria dos fornecedores vai trabalhar na sua integridade, porque você vai receber o projeto do produto, que é uma saída, uma das saídas, né, da fase 2, e vai desenvolver o processo de manufatura, quando você desenvolve layout de produção, fluxograma de processo, né, ferramentais, tudo que você vai desenvolver para desenvolver o processo de manufatura, né? Que eu preciso para produzir aquele produto. E por fim a gente vai na fase 4, que é a validação do produto e do processo, ou seja, na fase 4 é onde você valida que aquele projeto de produto e aquele processo de manufatura são adequados para entregar o que foi pensado lá como necessidade lá na fase 1, se os requisitos do cliente, se as necessidades do cliente estão sendo atendidas, e essa validação, em geral, é feita através de um processo de aprovação de peças de produção, que a gente pode utilizar aí como exemplo o próprio manual do PIPAP, né, que é o outro manual dos Quartus, né, que é uma das saídas também da fase 4. E a fase 5, que já é a vida série do produto, que é depois, após o lançamento do produto, que é retroalimentação, análise e ação corretiva, que é quando, né, ao longo da vida séria, a organização aprende com esse produto, corrige as falhas, né, e melhora o seu processo, cria o seu know-how para poder fornecer isso com grande performance e poder aprender para os próximos programas, os próximos projetos. Está cada vez melhor aí, seguindo um ciclo de melhoria contínua. Outro ponto fundamental aqui para o sucesso, né, do APQP, que é super importante a gente entender aqui nessa introdução do APQP, é em relação à equipe do APQP, a equipe que vai fazer parte dentro da organização e como essa equipe vai se relacionar aí com as partes interessadas deste programa de planejamento avançado da qualidade do produto. Entre as partes interessadas, a gente pode citar aí as principais partes interessadas externas aí em relação a PQP, que é o próprio cliente, né? O seu cliente, seja diretamente a montadora ou se a sua organização está posicionada aí como um Tier 2, um Tier 3, né? Um Tier 4, ou um outro cliente, né, automotivo dentro aí da sequência da cadeia, né, de fornecimento, do supply chain automotivo, e também o fornecedor, que é uma outra parte interessada externa. Então, dentro dessa equipe de APQP, vamos trazer agora para dentro aí da nossa organização, é super importante, primeiro, né, que os times, as equipes de APQP recebam todo o suporte da alta direção. A alta direção é de extrema importância, porque é a alta direção que determina os rumos estratégicos da organização e que direciona os recursos. Se a alta direção assim determinar que as equipes de APQP são fundamentais para o sucesso da organização, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Se a alta direção não der o devido suporte, as equipes de APQP não vão ter aí a estrutura e não terão os recursos necessários para o sucesso final desse programa de planejamento avançado da qualidade do produto. E a consequência disso, fatalmente, é que durante a vida série,
haverão problemas aí, situações não previstas, processos não robustos, especificações não claramente definidas, características especiais não controladas. Isso vai acarretar certamente um prejuízo para a própria organização e também para as partes interessadas envolvidas, em especial o cliente. Então, o primeiro ponto é que a alta direção deve suportar o time do APQP, a equipe do APQP. E essa equipe de APQP geralmente é formada por um gerente aí do programa e alguém que vai gerenciar o programa de APQP, que é responsável por quê? Por fazer as relações principalmente com o cliente. Ele que vai coletar os requisitos do cliente, ele que vai entender os requisitos do cliente, requisitos técnicos, requisitos de prazo, requisitos de custo, entre outros requisitos diversos deles. A gente vai conversar ao longo das fases aí do APQP, que a gente vai discutir nas aulas seguintes, e vai direcionar isso, né? Direcionar esses requisitos com quem? Com a equipe do APQP. E quem deve ser essa equipe do APQP? Essa equipe do APQP deve ser uma equipe multidisciplinar, ou seja, diversos processos, setores da organização fazem parte desse time de APQP, cada um com sua responsabilidade, para que ao final do programa de planejamento avançado da qualidade do produto, a gente tenha um processo robusto, capaz de reproduzir as especificações de engenharia de forma consistente e entregar esse produto ao cliente conforme seus requisitos de qualidade, requisitos de prazo, requisitos de volume e diversos outros requisitos aí que existem aí dentro de um segmento automotivo. Então, é de extrema importância que a equipe do APQP seja suportada pela alta direção e a alta direção entenda o papel estratégico dos times de APQP, pode até chamar de outro nome, não tem problema nenhum, mas é a aplicação do conceito do APQP, do planejamento avançado da qualidade do produto, seja algo estratégico dentro da organização, e isso deve partir da alta direção. Dentro disso, para cada programa que a organização vai fazer, para cada novo projeto que a organização vai participar, seja essa organização Tier 1, Tier 2 e assim sucessivamente, seja uma organização que desenvolve o produto e também o processo de manufatura, seja uma organização que desenvolve a partir do processo de manufatura, é importante que tenha alguém com competência e habilidade suficiente para gerenciar esse time, essa equipe de APQP, criar essa equipe de APQP, conseguir transbordar os requisitos do cliente, conseguir definir os prazos e responsabilidades e gerenciar isso, etapa a etapa, atividade a atividade, para que ao final todo o time, né, saia satisfeito e o resultado seja a satisfação do cliente. Aqui ao longo desse treinamento eu vou passar a apresentar para você uma ideia bem simples, né, não é um conceito complexo, bem simples de como, né, uma organização pode estruturar aí o seu processo de APQP. A ideia é mostrar algo bem genérico, né, que isso fique claro, que, né, bem alinhado com o manual do APQP. Evidentemente, cada organização tem a autonomia de alterar isso, né? O manual do APQP ele não é, né, algo que tem que ser fixo e batido aí passo a passo, né? Atividade a atividade. Geralmente a organização, cada empresa tem lá o seu requisito que vai direcionar isso, né? Mas isso não é um outro assunto que a gente não vai tratar aqui nesse momento. Então a gente vai apresentar para você uma estrutura bem simples, bem básica, que como você pode estruturar o seu time de APQP, né? Cada programa de APQP para realizar esse atendimento. Vamos lá. Muito bem, temos aqui, né, um exemplo bem simples aí, básico, né, de como uma organização pode gerenciar aí o seu APQP. Ok? Então aqui, imaginamos que aqui, né, é um programa de um novo projeto, um novo produto aqui nessa tela. Aí eu divido, né, eu sempre sugiro, né, para as organizações que estão iniciando uma estruturação aí conforme o APQP, criar aí para cada programa, né, uma pastinha aí no seu servidor, aí na sua rede, né, depende da estrutura da organização, e a partir daí, né, criar aqui para cada programa, né, um cronograma aí de atividades do APQP. A gente vai discutir isso mais adiante,
qual que é a equipe do APQP, vai salvar aqui dentro qual é o time, a responsabilidade, a estrutura hierárquica aí talvez desse time, quem responde pelo quê, e quais são as métricas, né, que serão utilizadas aí dentro deste programa de APQP, né? Essa é uma primeira, né, pastinha aqui, que comumente aqui eu costumo chamar de gestão e cronograma, né? Cada organização pode chamar de forma que achar melhor e pode estruturar do jeito que achar, que é só uma sugestão de uso. Feito isso, a gente tem aqui uma outra pastinha aqui que eu costumo sugerir aqui para as organizações, separar aqui os programas e atividades por fase. Aqui neste caso eu estou usando exatamente aqui os nomes das fases do APQP, né? Fase 1, 2, 3, 4, 5. E dentro de cada fase, a gente abre aqui uma pastinha aqui para cada tipo de evidência que a organização deve gerar, ou seja, né, o APQP ele é um processo, né? Então, um processo entende-se que temos entradas e saídas aqui para cada fase. Cada fase podemos entender como uma etapa deste processo. Então, né, o que a gente sugere? Evidentemente que as organizações não precisam seguir exatamente o que está aqui, a gente vai discutir isso em cada outra fase, mas dentro de cada fase, evidentemente, cada uma dessas evidências vai ter um responsável, né, para completar estas atividades e garantir que está sendo feita aí de forma adequada. Então, a gente vai discutir cada uma dessas fases, cada uma dessas evidências aqui que nós chamamos de saídas de cada fase, como cada uma delas deve ser atendida, e você complementa e completa o seu processo de APQP, na verdade, né, abastecendo, a gente pode falar assim de forma bem, né, bem geral, né, abastecendo cada uma dessas pastas de forma adequada. Ou seja, feito isso, né, ao final do seu processo de APQP, todas essas fases e atividades completas, evidentemente, tudo isso gerenciado aqui através de um cronograma, através das métricas e pela equipe que foi determinada, o APQP vai se completando. E isso, né, a gente verifica se cada fase foi completa através de algo que a gente pode chamar aqui de gate, né, que é o portão de transição de cada fase. Né? Então, o gate aqui, a gente vai, a cada fase do APQP, nas próximas aulas, a gente vai mostrar aqui um exemplo aqui de fechamento de gate, lembrando que o APQP não necessariamente tem que fechar uma fase para começar a outra, hein? A gente discutiu isso na aula, que as fases aí se intercalam, né? Se sobrepõem uma à outra. Então, está rolando a fase 1, em paralelo já está rolando a fase 2 e pode estar acontecendo aí a fase 3, né? Então, isso não precisa ser algo assim, começou a fase 1, terminou a fase 1, vai para a fase 2, depois vai para a fase 3. Não é assim que funciona. A gente só precisa complementar os gates para garantir que tudo daquela fase foi completa para depois, lá na frente, não gerar aí alguma falha e algo desse sentido. Então, é uma forma aqui, ó, simples, né, objetiva, aqui não tem a pretensão aqui de determinar um formato fixo, né, para o APQP. É só uma forma que é bem utilizada aí nas organizações, né, de criar aí essas pastinhas, definir as fases e complementando as evidências, né, funciona muito bem, é muito simples. Evidentemente, existem aí organizações que possuem softwares, né, para gestão, aí, softwares próprios, inclusive, para a gestão aí dos processos de desenvolvimento, mas não é necessário, né? Não digo necessário, não é obrigatório, né? Pode ser feito dessa forma aí, e ao longo aí dos vídeos a gente vou colocando, vamos abrindo aqui essas pastinhas aqui, vamos colocando exemplos, né, para algumas delas aqui, para você entender como isso pode ser, né, concluído, beleza? Agradeço aí a participação e até a próxima aula.